Daniel capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo ardente. Meu Deus, uma das histórias mais lindas da palavra de Deus e principalmente aqui do livro de Daniel. Vem comigo ler Daniel capítulo 3, lembrando que estamos lendo a Bíblia toda aqui no canal, hein? Vem comigo e chama todo mundo que você ama, que você deseja que conheça a palavra de Deus, para ler conosco a Bíblia toda, mas nestes 12 dias ler o livro de Daniel, tá bom? Vem comigo, já coloca aqui, ó, coloca aqui embaixo de qual cidade você está me acompanhando. Muitos eu já sei, porque tem lido todos os dias, mas você que está novo por aqui, até mesmo você que já está aqui há muito tempo, coloca aqui qual cidade, coloca aqui nos comentários o que você deseja. Se você quiser glorificar a Deus, dizer que Deus é maravilhoso, se quiser colocar pedidos de oração, nome da tua família, fica à vontade, tá bom? Vem comigo e não deixe de compartilhar no final desta leitura aqui com a sua família. Daniel 3 diz assim, ó: livrados os companheiros de Daniel da fornalha de fogo. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Então, Nabucodonosor, depois daquela revelação, ele se perdeu um pouco, deixou o orgulho, a prepotência, subiu ao coração dele, e ele cria uma imagem grande ali de escultura. E ele pega essa imagem, essa estátua, esse grande monumento aqui, né? E faz que essa imagem aqui seja reverenciada. E nós vamos ver que o desejo dele era que quando tocassem músicas, todo mundo se dobrasse de joelhos, se rendendo àquela imagem. E nós vamos ver mais uma vez um posicionamento aqui dos amigos de Daniel, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego se posicionando, sendo levado para a fornalha, e por causa deste posicionamento, mais uma vez Nabucodonosor vai ver Deus os livrando, né? Então vamos lá, versículo 4. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de músicas, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não a adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens e todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns dos homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da gaita de foles e todas as músicas, se prostraria e adoraria a imagem de ouro.
e qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu o constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e dos teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então, quando teve esse momento de adoração, os amigos de Daniel não se prostraram, né? Porque nós nos rendemos só diante de Deus, nós não adoramos imagens, né? Adoramos só a Deus. E eles se posicionaram. E quando eles se posicionaram, veio os fofoqueiros de plantão e falaram para o rei: ó rei, ó, aqueles que o Senhor colocou como chefe, olha a inveja aí, aqueles que o Senhor colocou como chefe dos negócios da Babilônia, não obedecem o Senhor se prostrando diante da sua imagem. Olha o que aconteceu no versículo 13, ó. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar a Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais as imagens de ouro que eu levantei? Agora, pois, estáis dispostos a, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostai-vos e adorai a imagem que eu fiz. Porém, se não a adorares, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha a arrogância do rei. O rei falou: se vocês não se prostrarem, eu vou matar vocês na fornalha de fogo. E quem é o Deus que vai poder livrar vocês das minhas mãos? O Nabucodonosor era ousado, né, o danado. Versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Versículo 19. Eita, esses aqui eram fogo de Deus, hein? Esses eram pessoas que decidiram a não se contaminar, né? Versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou os homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem, né, amarrassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. A chama do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha, o rei falou assim: eu quero que esses homens sejam jogados na fornalha agora. Chamou ali os mais poderosos do seu reino, do seu exército, né? E esses homens pegaram eles, amarraram e jogaram os 3 dentro da fornalha. O fogo estava tão poderoso que o fogo matou aqueles que jogaram. Aqueles que estavam lá fora, que só jogaram eles, a chama pegou neles e eles morreram na hora. Imagina o que iria acontecer com Sadraque, Mesaque e Abidnego a partir desse momento. Vamos ver. Versículo 23. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados, amarrados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei.
Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens, aleluia, soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Olha que maravilha! Jesus estava com eles lá dentro. Quando você se posiciona, quando você decide agradar a Deus, o anjo, o próprio Deus, o próprio Jesus, vai aparecer para te abençoar. Então vale muito a pena se posicionar diante de agradar a Deus. Amém, queridos? Versículo 26 fala assim: então, se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobre maneira acesa, e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passou sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos e servirem e adorarem a qualquer outro Deus senão ao seu Deus. Portanto, eu faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Olha que bacana. Olha, mais uma vez o Nabucodonosor, vendo Deus honrar, vendo Deus abençoar, mais uma vez se prostra. Só que, infelizmente, quando a pessoa tem uma cultura má, ela amolece, mas daqui a pouco ela endurece de novo o coração. Nós vimos ele conhecendo Deus ali através da revelação dos sonhos. Nós vimos ele conhecendo Deus agora, e no capítulo 4 nós vamos ver aqui ele dizendo que, ó Babilônia, você é minha glória, eu que sou o maioral. Nós vamos ver no capítulo 4 ele se transformando quase num animal, tendo que alguém interceda por ele, Daniel interceda por ele, Sadraque, Mesaque e Abednego interceda por ele, para que ele possa alcançar misericórdia. Então é muito difícil que uma pessoa com extrema maldade como ele se converta, mas se ele abrir o coração, ele poderia ser muito abençoado, porque ele era suscetível, né? Ele fez um decreto para que ninguém pudesse falar mal de Deus. Que bacana isso, né? Que pena que a maldade, quando ela se torna uma essência, né? Quando ela se torna ali um estilo de vida, é muito difícil de mudar, né? O estilo de vida, a essência, ali o seu jeito de ser se torna mal, é difícil, é ruim, né? Então, infelizmente, você pode tratar o mais bem possível uma cobra, esta cobra, por causa da sua essência, ela vai te picar uma hora. Então nós temos que pedir muita misericórdia de Deus para que a maldade não torne uma essência, para que o pecado não se torne uma essência minha e sua, para que as coisas ruins não tornem em nós uma essência, porque senão nós vamos ser aquelas pessoas que geralmente estaremos voltando ao erro. E Deus, ele não quer que isso aconteça conosco, tá bom? Que nós aprendamos aqui com Nabucodonosor, né? Versículo 30, para encerrar a leitura de hoje, diz assim, ó: então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego nas províncias da Babilônia. Tá vendo aqui? O Daniel, o Sadraque, o Mesaque e o Abednego estavam na Babilônia levados cativos. Só que Deus está sendo tão bom com eles estão sendo tão abençoados, onde era para ser a sua maldição. Então eu e vocês temos que nos apegar a Deus, porque não vai ser lugar nenhum que vai fazer você sofrer. Você será abençoado aonde você estiver, porque Deus estará contigo. Amém? Receba aí aonde você estiver, tá?
e compartilha esta leitura aqui o máximo que você puder. Manda para todo mundo o livro de Daniel, para todo mundo ler com a gente aqui esse livro poderoso. E amanhã, com a permissão de Deus, eu aguardo você aqui no capítulo 4, tá? Ó, um beijo no seu coração, eu te aguardo aqui amanhã, profetiza aqui nos comentários. Até amanhã, bispo, que Deus te abençoe, eu te aguardo aqui amanhã, se Deus nos permitir.